Salve mais uma vez, galerinha do CEPLAC, tudo bem? Aqui novamente, professor Daniel. Eu vou dar continuidade então para a gente terminar nesse vídeo. Antiguidade Clássica, parte de Grécia, tudo bem? Então, no vídeo passado nós falamos sobre outros assuntos. Aqui eu vou dar continuidade a partir de Atenas. Atenas, outra cidade-estado importantíssima que foi formada durante o mundo grego. E Atenas foi formada, gente, nessa região da Ática. Os povos que formaram a sociedade ateniense a sociedade ateniense é formada pelos aqueus, os eólios e os jônios. Detalhe, como disse para vocês no anterior, para a formação. Região de Atenas mais acidentada do que, por exemplo, Esparta. Portanto, Atenas se desenvolverá muito próximo aqui do litoral. Atenas será uma cidade-estado que aquela atividade econômica que eu disse lá no início do vídeo anterior, voltada para o comércio, economia voltada para trocas comerciais e comércio, Atenas será o maior dos exemplos. Tudo bem, gente? Mas eu quero mostrar antes, na formação da cidade de Atenas, porque a cidade-estado de Atenas, durante o período arcaico, ela se formou a partir da Acrópole. É importante que esta é a atual Acrópole de Atenas. A Acrópole nada mais é do que a parte alta, a cidade alta. Por que alta? Porque ela está localizada na parte mais alta da região onde a cidade ela foi fundada. Por que no lugar mais alto? Porque aqui fica mais próximo, fica muito mais visível, muito mais fácil de você enxergar de longe a distância, a chegada dos seus inimigos. E a partir do desenvolvimento da Acrópole, a sociedade naturalmente ela foi se crescendo e se formou aquilo que nós chamamos de ágoras. As ágoras são os espaços de convivência, as praças e depois o restante da sociedade. Então a Acrópole passou ao longo do tempo a reunir as instituições políticas mais importantes e também os templos religiosos. Isso é um detalhe muito importante. Tudo bem? Vamos voltar então para a formação, como era a sociedade ateniense. Na origem, durante o período arcaico, nós podemos dividi-la numa sociedade cuja desigualdade ela tem aquela origem na propriedade da terra. São poucas terras, então muito pouca terra para muita gente. E os eupátridas são os melhores nascidos, são os bem-nascidos, donos, proprietários das melhores terras. Os demiurgos são os comerciantes, como eu disse para vocês, geralmente estrangeiros, e os artesãos prósperos. Eles não têm direitos políticos, somente os eupátricas. Os gregóis e tetas são pequenos agricultores e marginalizados, mas eles têm a mesma origem que os eupátridas. Demiurgos podem ser estrangeiros, como eu disse para vocês, mas os gregóis são nascidos também em solo ateniense, mas eles, além de serem marginalizados, eles são marginalizados sob qual aspecto? O aspecto político, gente. Eles não têm participação política nenhuma. Os metecos são os estrangeiros, aqueles não comerciantes, não os artesãos prósperos, portanto, desenvolviam atividades ligadas ao artesanato, a pequenos comércios, e os escravos, na base de toda a sociedade ateniense, assim como em outras sociedades, outras cidades-estados, da antiguidade também. Nós podemos falar isso, que a escravidão ela está na base do sistema produtivo de toda a sociedade, de bastante sociedades, aliás, de muitas sociedades da antiguidade, e entre elas também a sociedade ateniense. Lembrando que escravo é feito pela conquista. E nós temos aqui mulheres, portanto, que não aparecem, as mulheres eram marginalizadas, elas não têm destaque. Metecos, como falei para vocês, os estrangeiros e os escravos, são totalmente sem direitos políticos, econômicos, não podem intervir em nada. Cidadão é aquele homem adulto a partir dos 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, portanto, nascidos em Atenas. Isso é importante para entender o conceito de cidadania, que a cidadania ela não é restrita. Ela é restrita ou ela é uma cidadania daqueles, única e exclusivamente naqueles que nascem em Atenas. Muito bem. A evolução do aspecto político durante o período arcaico da sociedade ateniense, ela tem uma evolução, como eu falei para vocês, ela teve um início oligárquico, cujo controle político estava nas mãos dos eupátridas, e havia essa divisão. Esses 9 arcontes, que eram os líderes, eles governavam, tinham poder sobre o exército, a religião, o poder os arcontes. E nós temos depois, no final do período arcaico, algumas mudanças no aspecto político da sociedade ateniense. E que mudanças são essas? São as famosas reformas políticas, iniciadas por alguns grandes legisladores. É importante a gente saber quais. O Drácon. Drácon foi o primeiro a escrever as primeiras leis escritas, eram muito severas, por isso tem aquela expressão do direito
leis draconianas, são leis severas. Por exemplo, um presidente, de repente, pode exigir aí, né, contenção, ou na verdade um confinamento forçado da população. Alguém pode vir a aparecer, olha que lei mais draconiana, ou seja, uma lei muito severa. Solon foi um outro grande legislador, ele deu o passo, foi o primeiro a entender que era preciso diminuir, né, a distância, na verdade, as desigualdades políticas, porque uma delas estava num fator muito simples, que um eupátrida, ele tinha tanto controle que ele podia escravizar um meteco que, por exemplo, adquirisse uma dívida e não conseguisse pagar. Por exemplo, um meteco, um Georgói, gente, cuidado, Georgói, tá? Georgói, portanto, podia adquirir alguma dívida com algum cidadão mais rico e, se caso não pagasse, ele podia ser feito de escravo. Então era permitida a escravidão, mesmo entre atenienses. E Solon foi o primeiro a pôr fim a essa escravidão por dívidas. Ele também dividiu a sociedade em 4 grandes tribos. Lembrando que a reunião das tribos forma o demos. Então, ele dividiu a bulé, que é a assembleia, são 400 membros, cada tribo elegerá 100, e a eclésia. A eclésia é a assembleia popular para aprovar leis feitas pela bulé. Tá bom? O Elieu exerce o papel de tribunal, e essas reformas elas foram dadas continuidades a ela, e temos um momento antes, né, do fim do período arcaico, um momento de governos tirânicos em Atenas. Foram alguns tiranos, Pisístrato, Hípias e Hipparco, eles governaram durante esse período um pouco mais de 50 anos, e eles criaram, né, na verdade, um plano de governo baseado em construções de obras públicas para gerar empregos, diminuir os atritos entre os cidadãos. E essas obras dizem respeito, por exemplo, à construção lá, como eu disse para vocês, né, da própria Acrópole, depois, posteriormente, as Ágoras. Muito bem. E o maior dos legisladores da sociedade ateniense é Clístenes. Clístenes ele é tão importante, ele é considerado o pai da democracia na sociedade ateniense. Ele aumentou, dividiu, né, redividiu a sociedade em 10 tribos. Cada tribo elegia, então, seus representantes para participar da bulé, e 10 arcontes, um por tribo. Então, portanto, a eclésia, que era a assembleia, propriamente com participação de todos os cidadãos, ela foi estendida, 6.000 membros, e a eclésia, foi dado à eclésia o maior poder. Era uma democracia, portanto, direta. E foi feita uma lei chamada de ostracismo, para afastar temporariamente, é um tempo de 10 anos, qualquer cidadão que atentasse contra o bem público. Neste caso, esse cara era colocado, né, o nome desse cara era colocado num pedaço de vaso quebrado, e se caso a maioria votasse pelo ostracismo, ou seja, afastamento daquele cidadão, era levado até a porta da cidade e, né, por 10 anos ele não podia retornar, sob o risco de ser morto, tudo bem? E essas reformas de Clístenes garantiam uma estabilidade social e um progresso da sociedade ateniense. Muito bem. Mas, gente, ainda de período clássico, a gente vai entrar no período clássico. Então, quando falamos em período clássico, portanto, a gente pode falar que a sociedade ateniense e também a sociedade espartana, elas estão em seu auge. O auge dessas sociedades e da Grécia como um todo, ele é importante para entender porque os gregos não aceitarão qualquer tipo de interferência de outros povos, de outras civilizações, porque o bem maior para eles é a polis, é a cidade-estado autônoma. E na origem, né, de ser da sociedade ateniense, da sociedade espartana e de outras cidades-estados, estava então a independência. A razão de existir, né, o bem público era muito maior, porque os gregos inventaram a noção de política que deu origem à nossa noção de política. E os gregos eles vão entrar, portanto, em alguns conflitos, e o maior dos conflitos são as famosas guerras médicas que durou aí de 490 até o ano de 449 a.C. Essa guerra, portanto, colocou, né, a sociedade grega, as cidades-estados, elas se coligaram contra a civilização persa. A civilização persa nós falamos aí presencialmente. E para organizar, né, as cidades-estados, Atenas organiza a famosa Liga de Delos. A Liga de Delos, cuja capitã Atenas, ela vai exercer uma supremacia porque Atenas tinha a melhor frota naval e financeiramente falando era a cidade mais estruturada. Essa supremacia naval e financeira de Atenas ela foi importante porque
em algumas batalhas os atenienses foram importantes, derrotaram os persas, tá bom? Gente, e ainda no período clássico, é, também nós podemos falar do auge de Atenas, é importante porque é o famoso século de Péricles. Péricles, um grande governante ateniense, promoverá reformas com a coligação da Liga de Delos. Atenas vai receber ao longo do tempo ajuda, né, vai criar uma espécie de um fundo coletivo das cidades-estados que se coligaram a ela, e esse fundo tinha, durante as guerras médicas, o papel de proteger e de dar reforço, né, para aquela cidade que mais precisasse de ajuda ou precisasse de reconstruir. Depois, ao longo do tempo, a sede desta liga ela deixou de ser em Delos, passou a ser em Atenas. Portanto, neste século de Péricles, aquele monte, aquele recurso, os recursos financeiros chegados de várias regiões, colaboraram porque em uma das batalhas os atenienses foram, a cidade de Atenas foi quase que completamente destruída pelos persas, e essa reconstrução é feita no século de Péricles. Então aquela acrópole que eu disse para vocês, ela foi reconstruída portanto por Péricles. Então Péricles reconstrói toda a cidade, fortifica ela, deixa ela mais fortificada. Atenas então chegará ao seu auge. Os cargos públicos, para vocês terem uma ideia, né, há um pagamento de um soldo para a formação de um exército profissional. Soldo é um pagamento. E os funcionários públicos, por exemplo, os cidadãos, eles recebem uma renda, passam a ser remunerados. Só que esse poder excessivo de Atenas acaba gerando um desconforto nas outras cidades-estados, e muitas vão chamá-la de imperialista. Atenas estava exercendo o imperialismo nas outras cidades da Liga de Delos, porque um dos maiores argumentos foi, né, a transferência de recursos financeiros de Delos, ou seja, a Liga foi transferida a sua sede para a própria cidade de Atenas. E isso não resultou, né, naquilo que resultou num conflito, porque os espartanos vão formar uma outra liga chamada de Liga do Peloponeso. Por que Peloponeso? Porque era a região onde Atenas foi formada. E, portanto, essas duas coligações elas entraram num conflito chamado de Guerra do Peloponeso. Eu posso também chamar de Guerras do Peloponeso, porque ela teve mais de uma fase. Por quê? Porque Atenas foi vencida por Esparta, Esparta chegou, né, e, portanto, a uma cidade-estado que, inclusive, derrotando os atenienses e pôs fim à democracia. Então, Atenas atinge a hegemonia sobre as outras cidades-estados gregas, mas essa hegemonia ela vai sofrer também ataques, porque Atenas vai receber a ajuda dos persas, por que pareça, e outras cidades, principalmente Tebas, derrotarão a Esparta. Então, a Tebas vai atingir, né, na fase final dessa guerra, a hegemonia sobre as outras cidades-estados, mas é uma hegemonia que não significou muita coisa, porque essa guerra entre as cidades-estados nós podemos também classificar como guerras civis. E o principal resultado foi a crise da democracia das cidades-estados, principalmente de Atenas, mas crise também das outras, de todas as cidades-estados, sem ser também necessariamente democracia, no caso a Esparta. É uma crise generalizada das cidades-estados. Então nós temos, como eu disse para vocês, essa breve hegemonia, preponderância de Esparta depois de Tebas, mas o que facilitou, na verdade, para que povos do norte, especificamente a Macedônia, reunidos sobre um rei chamado Filipe II, ele vai iniciar, olhem só, né, após, né, um pouco tempo depois do fim das guerras do Peloponeso, ele inicia um processo de conquista e de domínio das cidades-estados. A consolidação, né, a finalização dessas conquistas, inclusive das cidades-estados, permitiu que Felipe, por exemplo, enviasse alguns filhos dele, um deles, em especial, Alexandre, para ser formado por um dos maiores, pelo maior dos filósofos, o mestre Aristóteles. Aristóteles ele foi um famoso, o maior filósofo grego, foi discípulo de Platão, e o Alexandre foi formado por Aristóteles. O Alexandre, gente, o Alexandre é exatamente o Alexandre o Grande, que durante, né, mais ou menos aí 20 mais ou menos aí no auge, né, da sua idade, com 27 anos, ele conquistou aí basicamente todas aquelas antigas civilizações, né, da antiguidade oriental, os egípcios, os fenícios. Fenícios, detalhes, são os inventores do alfabeto fonético. Regiões da Palestina, Mesopotâmia, Pérsia. E ele fundou cidades, entre elas Alexandria, ali hoje na região do Egito. E Alexandre promoveu o que nós chamamos, né, olha só as regiões que ele conquistou, gente. Muita gente além, né, da região aqui da Grécia, ele conquistou aqui inúmeras regiões. E ele foi, né, avançou até que morreu, né, provavelmente por malária. Mas o interessante é que o Alexandre promoveu
uma integração entre a cultura oriental junto com a cultura helena, a cultura grega. Por isso o nome período helenístico, porque é um período de integração entre a cultura grega, cultura clássica, portanto, a cultura helena, com a cultura dos povos conquistados, neste caso os persas, ou as cidades-estados da Mesopotâmia. Cuidado que a cidade-estado da Mesopotâmia ela tem uma outra característica, né? Não é igual a cidade-estado grega, que é a polis, e também de outras regiões, como Egito, Fenícia, Palestina, e essa integração, essa fusão cultural resultou, né, no período helenístico. E ele construiu uma série de bibliotecas, a mais famosa delas, a Biblioteca de Alexandria. Tudo bem, gente? Portanto, assim, a gente tem que falar, né, para ir já finalizando, do legado cultural dessa civilização, que é muito importante. Ela foi marcada, deu início ao racionalismo e pelo humanismo. Racionalismo porque a razão ela passa a explicar os fenômenos naturais e também, né, a ação humana. Portanto, racionalismo deu origem, né, a uma forma de você pensar tendo como origem a razão. A razão ela que é inata ao homem. Portanto, o humanismo tem como seus valores o homem, né, na centralidade de todas as preocupações tanto estéticas, as preocupações filosóficas, as preocupações também estéticas, as preocupações culturais de uma maneira mais ampla. Então o homem está no centro das atenções, então o humanismo seria isso. A filosofia, como eu disse para vocês, a ciência, ela se constitui na base do pensamento científico hoje moderno, ocidental e filosófico das sociedades ocidentais, gente. Não tem, né? Não podemos dissociar, por exemplo, quando vem aquele pessoal que é agora terraplanista, que acha, o pessoal do achismo, né, que tem ali como hoje, acha que argumentar é a mesma coisa que opinar. Cuidado, opinião não é a mesma coisa que argumento. O argumento ele se baseia em fatos, em método, é um método explicativo que você se remete a fatos, tem ali algo empírico, ou seja, algo que está na realidade, você consegue comprovar e reproduzir aquilo, porque é feito através de números, testes, é algo que, para se chegar a uma conclusão hoje de uma pesquisa científica ou de um pensamento filosófico, você tem um longo caminho a percorrer, você debate, você testa, você expõe, você forma um conhecimento através de uma operação mental chamada de razão, de racionalismo. Então não dá para a gente aceitar os achismos da vida, né? Falar que o achismo é opinião, opinião agora é válido como pensamento, como forma de pensar. Cuidado, opinião, Platão já dizia, né, está no plano da superfície, está no plano das aparências. E o pensamento, né, a razão é ela que, né, busca, na verdade, a origem, o critério, essa forma de você ir até a raiz, né? A ideia de raiz está na base da análise crítica, ir até a raiz dos problemas, até a raiz das coisas, tudo bem? Lembrando que a religião deles é uma religião muito famosa, a religião grega, né? Deu origem à mitologia grega, todo mundo conhece, é uma religião politeísta de muitos deuses e antropomórfica, porque os deuses gregos, eles tinham, né, eles eram representados em formas humanas. Aqui Zeus, Hera, Apolo, Poseidon, irmão de Zeus, né? Atena, filha de Zeus, Dionísio, deus do vinho, Hermes, que era um mensageiro, depois deu origem ao famoso Cupido, né? A releitura romana. Beleza, gente? E aí o Marcão vai dar continuidade aí, falar de Roma. Eu vou deixar aí algumas indicações, como eu falo para vocês. A série Troia, gente, essa série da Netflix, muito legal, que fala aí, por exemplo, do início, né, da guerra da Ilíada. Então, é uma série que, do meu ponto de vista, muito bem feita, fiel, né, sobre alguns aspectos aí ao livro. Portanto, assistam até o primeiro episódio, é interessante para vocês entenderem que a origem de uma guerra está aí para praticamente um jogo feito pelos deuses, né? O pastor Paris, né, ele, quando, em um momento em que ele está atrás aí de um bezerro que foge, ele encontra Zeus, e Zeus vai fazer um jogo, vai fazer um concurso. Assistam, só o primeiro episódio já tá bom, e aí vem uma série, né, uma releitura incrível. Eu sou fã do Cavaleiros do Zodíaco, tá aí uma das minhas paixões da minha vida lá na infância. Eu acompanho Cavaleiros do Zodíaco desde os 7, 8 anos de idade, e é um dos motivos que me formou ser professor de história, porque a partir do desenho eu comecei a pesquisar mais sobre mitologia grega, cheguei então à sociedade grega, e esse percurso aí ao longo da minha vida. Eu tenho lá uma das origens dele, né, está o desenho, né, a série Cavaleiros do Zodíaco. Essa aqui é uma releitura, não sabia que tem a segunda temporada, eu vou assistir hoje mesmo, tá? Fica a sugestão para vocês. E um jogo fantástico, né, para mim, um dos melhores jogos já feitos, o pessoal que é gamer aí,
Eu acho que é o God of War, né? O primeiro God of War, esse último God of War eu vou até jogar, não joguei, porque eu vou adquirir, ninguém é de ferro. Um Play 4 para poder também aí jogar, espairar um pouco aí as ideias. Eu recomendo isso para todo mundo, né, gente? Cuida dos estudos de vocês, acompanha aí nossos vídeos, as nossas atividades, mas também aprendam, entrem nessas sugestões aí que eu sempre estou indicando para vocês, porque é uma forma de você estudar de um outro jeito, reforçar o conteúdo além das minhas aulas. Tudo bem, galera? Fiquem com Deus, cuidem-se, muito cuidado aí nesse tempo de quarentena, respeitem, então, basicamente aí as orientações feitas pelos governos. Fiquem em casa, cuidem-se, estudem, usem esse tempo aí para produzir, né, para produzir conhecimento. Fui, fiquem com todos com Deus, com Zeus, com Odin, com Hera, com Poseidon, com todos os deuses gregos aí que eu vou deixar para vocês, com todos esses deuses, e fui, tá bom? Um abraço grande para todos e para todas.